uma das táticas das pessoas portadoras de transtorno de personalidade antissocial, narcisista ou psicopata é o controle. Essas pessoas querem controlar tudo e todos, principalmente as suas vítimas. E por que precisam controlar? Porque lá no fundo, são pessoas inseguras. E então, usam desse recurso do controle para camuflar, esconder a sua insegurança. E com isso mostram como se fossem autoridades, como se fossem aquelas figuras poderosas. Vejam bem, quem realmente é autoridade não precisa controlar. A própria presença da pessoa, que é autoridade em algum assunto, em alguma área da sociedade, a própria presença já inspira respeito e inspira as pessoas a seguirem aquela autoridade. Quando ela precisa se impor, aí já mostra algo errado, certo? Vocês já devem ter presenciado isso. A não ser, claro, que sejam crianças. As crianças vão testando os limites dos pais e das pessoas que têm autoridade sobre elas, como o professor, por exemplo, né? Vai testando até se tornar maduras. E aí sim, elas se tornam capazes de reconhecer a autoridade. E mesmo as crianças, se os pais exercem uma autoridade com amor, a criança acaba respeitando. Se o pai ou a mãe exerce autoridade com violência, aí a criança acaba obedecendo por medo, não por respeito. E a mesma coisa, então, acontece conosco diante de um transtornado. Nós, as pessoas que acabam sendo vítimas dessas criaturas, acabam cedendo por medo. Porque todos nós temos uma reação natural de atender o chamado, quando alguém nos chama, por exemplo, toca o telefone, toca a campainha, você reage atendendo, é natural, não é? Principalmente agora que temos os celulares, se vem um aviso de mensagem, você já vai lá querendo ver a mensagem, certo? Então exige de nós um certo controle para não ser refém dos chamados e atender o chamado quando ele de fato é necessário, certo? Senão nós viramos reféns. E é assim que nós viramos reféns também dessas criaturas controladoras. Se alguém te pede ajuda, nós prontamente, assim, seres humanos normais, nós atendemos a pessoa que pediu ajuda. Agora, o transtornado também faz esse tipo de pedido, mas não é por genuína necessidade, e sim, é mais uma tática para controlar você. Quem já não passou por essa experiência com quem foi vítima de uma pessoa com transtorno de personalidade? Vem essa pessoa vem toda coitadinha, pedindo ajuda, se fazendo de coitadinha, e você então se compadece e vai. E, crau, é isso que essa criatura estava esperando de você.
Então, essas criaturas se aproveitam da nossa disposição natural de seres humanos, de ir ao encontro dos pedidos, da ajuda. Se você vê alguém sofrendo, você quer ir lá ajudar a pessoa no seu sofrimento para que ela pare de sofrer, não é assim? Essas criaturas sequestram estes mecanismos naturais dos seres humanos de ir ao encontro do outro. Então, o que nós, pessoas que caímos na armadilha, ou podemos prevenir de cair numa armadilha, é desenvolver uma consciência, uma presença e saber distinguir se aquele pedido, se aquele chamado é verdadeiro, se a intenção por trás desse chamado, desse pedido, não é a de controlar você. E assim você previne de cair nestas armadilhas. E se você já caiu, doravante, preste atenção no que está por trás daquele pedido, daquele chamado. E assim você não cairá mais nesse tipo de armadilha. Outra estratégia usada por esses portadores de transtorno de personalidade, também é uma estratégia de controle, é voz de comando. Né? Então, assume aquela autoridade e manda em você. E nós também temos, na grande maioria das vezes, uma reação natural de obedecer, quando vem aquela voz autoritária de comando. Faça isso, faça aquilo. Principalmente as pessoas que são inseguras, acabam obedecendo a uma voz de comando dessas criaturas. Então, é outro fator situação muito importante de nós evitarmos de cair nessa armadilha e obedecer a essas criaturas que, com certeza, não têm a intenção do nosso bem. Uma coisa é alguém comandar você por amor. Saia da frente, não atravesse a rua, porque está vindo um caminhão, alguma coisa assim. E você obedece, porque você sente lá dentro deste comando algo bom, algo que vai te proteger. Agora, essas criaturas usam voz de comando não para te proteger, não para prevenir algo desastroso para você, e sim para controlar você. E você acaba intimidada por esta voz de comando e obedece. E depois você se dá conta que isso foi muito prejudicial para você. Por exemplo, uma criatura dessas como o marido, né, ou parceiro amoroso, fala para você: não, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa cuidando da casa e das crianças. E você acaba obedecendo. E com isso, você vai se tornando cada vez mais dependente dessa criatura. E é exatamente isso que ele ou ela quis, que você ficasse. Para quê? Com o único objetivo, não do seu bem, mas com o objetivo de controlar você. Outra tática de controle é negar a você aquilo que você precisa. Por exemplo, negar a atenção. Quantas vezes eu já ouvi isso? De repente, né, essa criatura não te dá mais atenção.
critica você. E você fica se analisando, o que será que eu fiz para merecer isso dessa criatura? Isso é uma reação natural de um ser humano que está em evolução, que quer crescer, que quer melhorar. Sempre olha para si mesmo primeiro. O que será que eu fiz de errado? Porque eu quero melhorar. E não é porque você fez algo de errado. Percebe? É esse o ponto que nós precisamos prestar muita atenção. É uma tática de controle. Então você olha para si mesmo, não encontra nada de errado que você tenha feito para merecer este castigo, entre aspas, sabe? Essa falta de atenção, essas críticas, esses ataques. E perceba que isso é mais uma tática de controle. E aí você não cede. Isso é muito importante. E aos pouquinhos você vai recuperando o controle da sua vida. Você vai se colocando firme naquilo que você sabe de você. Então, meus queridos sobreviventes, esse processo de autoanálise é muito importante para você começar a definir seus caminhos de fuga desse cativeiro em que essa criatura te colocou ou está colocando. Autoanálise, autoconhecimento, que te fornece elementos que você possa saber onde estão as suas forças. E em vez de cair no desespero, na falta de luz, desespero é treva, gente. Você vai se iluminando. Como? Conhecendo-se e tendo esperança. Esperança é luz, minha gente. Esperança de que você pode sim cair fora deste cativeiro. Você traça um plano de fuga. Nós já falamos tanto sobre isso. Um plano de fuga. Diante da situação, você, ao descobrir as suas forças, as suas capacidades, mínimas que sejam, você sempre tem. Não se iluda. Não caia nesse buraco negro em que essa criatura quer te colocar, te desvalorizando, te colocando lá embaixo, no fundo do poço. Não se permita. Você não é isso que essa criatura quer fazer você acreditar que você é. Você é muito mais. Você tem luz dentro, mesmo que você hoje não enxergue. Dê-se a oportunidade de enxergar a luz que está dentro de você. E aos poucos, esboce seu caminho de fuga. Um bom terapeuta ajuda você a fazer isso. Um terapeuta que entende dos sobreviventes, vítimas destas criaturas. Um caminho espiritual, religioso também ajuda. Aquele que te dá esperança. Esperança é fundamental para nós nos recuperarmos. Mesmo que você esteja na cama, não consiga levantar, eu já falei isso várias vezes. Faça um esforço, porque é o seu esforço que é importante. E para você chegar até uma janela e enxergar a luz. Depende de você. Lembre-se disso.
Faça o esforço e você vai conseguir sair do cativeiro. Um bom caminho de cura para todos vocês. Eu sou Júlia Barani, psicanalista, mestre em psicologia transformacional, especializada em atendimento a sobreviventes de psicopatas, de narcisistas perversos. Se você quiser falar comigo, escreva para superasas.x@gmail.com.